Pronto, e queria então começar por perguntar-lhe acerca de quais são as diferenças que encontra nos alunos desta geração comparativamente com os anteriores. Conforme a questão está a ser colocada, leva-nos a formular generalizações, e isso eu não faço. Isto é, há de facto um conjunto de fatores que são mais frequentes nesta geração e que eu julgo estarem associados a uma maior competitividade que a própria sociedade lhe exige. E, nesse sentido, por exemplo, verifico uma menor solidariedade, uma menor capacidade de negociação, muito mais centrados em si próprios e, portanto, nos seus próprios problemas e não tanto no como resolver um problema em termos globais e em termos de grupo. Há mais plágios, por exemplo, porque é tudo o pensar sempre que os outros não vão descobrir, faz o que fizeres mas não te deixes apanhar, que é um bocado aquela solução mais rápida, por exemplo, em termos de trabalhos. Isso acontece, muitos plágios, e que tem a ver efetivamente com a internet, em que vão buscar informação, às vezes, pronto, nem sequer de grande qualidade, mas que fazem plágios completos e que nós temos que estar sempre muito atentos. Por outro lado, tem menores hábitos de leitura, isso sem dúvida alguma, estão cada vez mais centrados nos PowerPoints que os professores oferecem nas aulas. E a bibliografia que o professor aconselha para a leitura, de preferência, nem sequer olhar para ela. Pronto, claro que há disciplinas em que isto não acontece, e volto a repetir, não podemos dizer que são todos os alunos assim, tem, graças a Deus, muitas exceções em relação a isto. Depois também há outros fatores ainda, como cintos mais, são mais críticos, mas não é uma crítica construtiva, isto é criticar por criticar em função do seu bem-estar e não necessariamente analisando ou sendo capazes de analisar o contexto em que essa crítica está a acontecer e porque é que ela está a acontecer e até sugerir soluções de alternativas, muitas vezes quando os docentes até lhe propõem para fazer sugestões, pronto, participam menos nas aulas, mas isto eu não posso dizer que é desta geração, eu acho que isto é flutuante. Não é bem desta geração, acho que tem a ver com anos, uns são mais críticos e mais capazes de participar, menos responsáveis. Pronto, acham sempre que os problemas têm que ser resolvidos pelos outros e não por si próprios, portanto, eu diria que seriam estes grandes fatores que eu encontro, portanto, há menos valores. Pronto, mesmo em termos de coisas muito simples, em termos educacionais, eu abro a porta para passar um corredor, o aluno passa e nem sequer me diz obrigada, nem coisa do género, quer dizer, às vezes eu até brinco com estas situações porque chamamos a atenção, mas eles não percebem sequer, portanto parece que nem sequer atingiram a brincadeira, porque às vezes digo assim, então falta a gorjeta, pronto, mas ficam a olhar para mim como se eu fosse um bocadinho tola e isto não tivesse qualquer tipo de significado. Mas eu queria que ficasse bem claro, quer dizer, eu não quero dizer que esta geração é pior que a outra, tem coisas muito boas mesmo, mas eu acho que isto tem muito a ver com a própria sociedade em que estamos inseridos. E, portanto, como a sociedade nos obriga muito ao fast food, acho que os jovens também acabam por ter uma educação mais neste sentido, quer dizer, o que importa é que seja rápido, se é eficaz ou eficiente, vamos ver, mas vamos tentar que seja o mais possível e que não sejamos apanhados. É um bocado esta a estratégia que eu acho que é mais comum nos jovens, mas não quero que seja dito de forma nenhuma que são todos assim, não. Tenho muitos alunos muito responsáveis, tenho alunos excelentes, não, agora, há maior tendência para isto, efetivamente. Em relação com isso, cada vez mais há estudos que demonstram que a nossa geração tem tido cada vez mais casos de alienação, falta de atenção, depressão até. Eu queria saber se concorda com esse diagnóstico e que motivos é que podem levar a isso. Bom, já mais ou menos uma década atrás ou mais, vamos percebendo que há uma maior imaturidade em termos do desenvolvimento psicológico dos jovens. Por exemplo, a construção da sua identidade, que antigamente era muito mais cedo, em termos etários, cada vez mais vamos encontrar jovens de 17, 18 anos que ainda estavam em questões
a resolver questões de identidade que ainda 19, 20 anos, 21, e que não poderemos considerar que isto é normal, não é? Pronto, bem, há de facto, e mais uma vez eu volto a dizer, eu acho que tem muito a ver com as questões da sociedade, porque quanto mais as coisas são fáceis e quanto mais o jovem não tem que explorar, descobrir, contestar, mais dificilmente ele vai criando uma estrutura, porque todos nós sabemos que nós só nos definimos a nós próprios por contraste com os outros, vamos nos comparando, vamos crescendo, vamos mais ou menos concebendo as diferentes imagens que vamos interiorizando ao longo da nossa vida. E hoje os jovens têm muito menos essa possibilidade, porque tudo lhes está acessível. Portanto, não há aquela capacidade de espera, aquela capacidade de lidar com a frustração. Portanto, e isto são elementos extremamente importantes para a construção do desenvolvimento psicológico do jovem. Quanto menos desenvolvido, mais frágil estiver, maior tendência poderá haver à depressão, exatamente porque não sabe lidar com a depressão, não sabe lidar com determinados impulsos, reage de uma forma mais impulsiva e mais imediatista, ou então foge e fecha-se. Pronto. Isto é efetivamente verdade, mas continuo a dizer que acho que tem muito a ver com a nossa sociedade, em que desde criancinhas, acho que até nos brinquedos, quer dizer, é mais uma Barbie que surge e vão os paizinhos comprar a Barbie, porque a menina tem que ter as Barbies que os outros têm. Falo agora da Barbie, mas podia falar de montanhas, outras coisas, os jogos, isto, aquilo, aquilo outro. E não há aquela... eu tenho que conquistar isto. Que de facto na geração anterior havia muito mais esta necessidade. Eu tenho que conquistar para conseguir. E isto é estruturante em termos de personalidade e é estruturante em termos de valores. Como é que vê o crescimento cada vez maior, mais acentuado das redes sociais, quer a nível social, quer a nível geracional? Estava a falar de redes sociais em termos de Facebook, etc. Bom, eu tenho uma opinião que é um bocado paradoxal, é assim. Eu acho bem e acho mal, portanto, por isso é que eu digo que ela é paradoxal. Por um lado, eu acho que é uma facilidade enorme, de facto, de entrarmos em contacto com outras pessoas, mesmo em termos internacionais, e passarmos a conhecer e estarmos e falarmos e termos outras visões do mundo, inclusivamente através dos outros. Por outro lado, diminui o contacto pessoal. E ao diminuir o contacto pessoal, isso é péssimo. Pronto, porque também nós sabemos que isto facilita muito a que as pessoas criem imagens falsas, identidades falsas, e estejam a apresentar-se perante outros com uma imagem que não é sua. E isto leva-os a uma difusão de identidade terrível. E não os leva a encarar as relações próximas. Não é por acaso que, mesmo em termos da construção da intimidade, há pouco eu falava-vos da identidade, cada vez mais parece haver um medo da intimidade. Porque o confronto próximo com o outro é mais complexo, porque nos avalia mais, é mais o nosso espelho, enquanto que através da internet nós não temos espelho. A nossa geração apanhou reformas educativas que incluíam, por exemplo, aulas de 90 minutos e disciplinas como estudo acompanhado, área de projeto, muitas delas agora terminaram. Fazendo agora um balanço, consegue dizer o que é que correu mal nessas reformas? Isso eu não lhe sei dizer o que é que correu mal. A única coisa que eu sei dizer é que aulas muito longas, pedagogicamente, para mim, são incorretas. Porque nós não temos poder de concentração durante muito tempo. Se as aulas fossem, efetivamente, parte delas, com práticas ativas, ok, eu ainda conseguiria aceitar que este tempo todo em aulas, mas tinham que ser práticas ativas mesmo, de as pessoas não estarem sempre sentadas, de poderem se levantar, pronto, até porque os jovens têm uma energia que precisam descarregar e estar durante muito tempo sentados a fazer seja o que for. Isto só cria maior tensão e maior dificuldade de concentração. Pronto, isto para mim é efetivamente claro. Agora, relativamente ao que é que não funcionou noutras, eu julgo que também se espera da escola coisas para as quais a escola não está preparada. Por exemplo, as questões da educação sexual.
Pronto, porque se fala em educação sexual como se a educação sexual fosse dar informação aos jovens. E os jovens têm mais do que informação em relação à sexualidade, não é isto que eles precisam. E eles precisam, sim, é de intervenções para o seu desenvolvimento em termos psicológicos, de comportamentos responsáveis, de respeitarem os outros, se respeitarem a si próprios, saberem dizer não, saberem dizer sim, saberem lidar com as nuances das relações humanas que são complexas. Isso é que eles precisam muito. Bem, eu acho que já está. Não? Já está. Os programas infantis. Sim. Bom, não vou falar sobre isso. Que a nossa geração, claramente, quando era mais jovem, via mais televisão. E que tipo de influência é que acha que isso tem, quer na formação de personalidade, quer no que já falamos de falta de atenção, etc? Eu não acho que seja a televisão por si que está errado. O que está mal é que os jovens veem televisão, ou veem determinado tipo de programas, ou veem determinado tipo de filmes, ou seja o que for, e não têm adultos que os apoiem para a compreensão desses mesmos programas que estão a ver. Portanto, acaba por ser um trabalho solitário. E como não têm com quem falar, com quem é que vão falar? Com os próprios colegas que são da mesma idade. E, portanto, acabam por ficar num impasse. Portanto, eu acho que tudo que seja excesso de horas em frente à televisão, excesso de horas em frente a um computador é mau. Até para nós adultos, não é só para as crianças. É também para nós adultos. Para a nossa visão e porque não fazemos outras coisas. É muito mais divertido, por exemplo, estar a jogar xadrez com o pai ou com a mãe. Mas não, de facto, os pais também não têm tempo e depois acaba por se gerar, para os pais é fácil, efetivamente terem o filho em frente à televisão, está ali distraído, não é? Mas também não consegue controlar o que é que ele está a ver e não consegue falar com ele sobre aquilo que ele está a ver. Portanto, mais uma vez temos uma sociedade complicada e é aqui que nós temos mesmo que pensar um bocadinho que não vale a pena andarmos a correr tanto. E em relação a isso, em relação ao conteúdo televisivo, acha que programas como, por exemplo, os Morangos com Açúcar e esses programas juvenis que agora cada vez mais acha que tem algum tipo de influência na educação das crianças? Continuo a dizer, se eles virem os Morangos com Açúcar acompanhados e conseguirem falar daquelas questões que lá surgem, até pode ser construtivo e até pode ser muito positivo. Agora, verem aquelas séries cujas cenas muitas vezes são extremamente exageradas e fora de contexto, podendo parecer que são muito atuais, mas não são efetivamente. Isto baralha efetivamente a cabeça de um jovem. O que é a realidade e o que é que não é a realidade. E isto é que eu acho que é preciso o acompanhamento do adulto. Agora, eu utilizaria muito bem os Morangos com Açúcar, por exemplo, para as aulas de educação para a sexualidade. Como uma forma de discussão de valores e de princípios e de regras e de funcionamentos do ser humano. Por exemplo, de utilizar de uma forma construtiva algo que, na minha opinião, é de má qualidade. Mas sente que os alunos agora que saem da faculdade estão preparados para entrar no mercado de trabalho? Está-me a fazer uma pergunta muito complicada. Na minha opinião, Bolonha, e isto vocês sabem o que é, acho que diminuiu a qualidade da formação dos nossos jovens. Porque admito que Bolonha, como ela está implementada aqui na Universidade de Porto, em determinados cursos seja excelente, noutras formações que exigem uma formação mais continuidade, de maior interiorização dos conhecimentos ao longo do tempo, a falta de cadeiras anuais, por exemplo, acho que se tornou um problema para nós. Estou a falar concretamente da psicologia e sinto muita necessidade dessas cadeiras anuais, que ao longo do tempo as coisas iam ser assimilando e que se iam construindo e, portanto, o aluno saía muito mais preparado. Os semestres são curtos, não dá tempo para interiorizar, dá tempo para estudar para exame, ou eventualmente para fazer alguns trabalhos ao longo do tempo. E portanto, eu acho que depois eles têm menos trabalhos práticos, por exemplo. Práticos no sentido, por exemplo, eu como sou docente da clínica, práticos no sentido da clínica, por exemplo, vamos imaginar um aluno assistir a um processo de consulta num semestre é impossível. E portanto isso era uma coisa que eles tinham quando tinham uma cadeira anual. Facilmente entendo. Há coisas que não se podem fazer sendo as cadeiras semestrais e portanto também em termos práticos eles acabam por ter menos confronto com situações diversificadas.